Um outro resultado que essa seção traz é a diagonal de um paralelepípedo. Então, eu vou ensinar aqui a construção de um paralelepípedo através da ferramenta Prisma e também uma função matemática que é a reflexão de um ponto, para a gente já conseguir construir o polígono da base desse prisma sendo um retângulo, tá bom? Então, a função que eu vou usar é essa aqui, ó, que é a reflexão com relação a uma reta. Então, você vai precisar selecionar um ponto e depois a reta em que você quer fazer essa reflexão, né, para essa construção. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar pontos aleatórios. Então, eu vou criar um controle deslizante, né, vou criar um controle A, um controle B e um controle C. Aqui variei de -5 até 5, só que o incremento foi diferente para a gente não ficar preso só a números inteiros. E aí eu construí um ponto A de coordenadas Azinho, Bzinho e 0 para que o ponto A ficasse no plano Z igual a 0. O GeoGebra ele constrói prismas com base no plano Z igual a 0, tá bom? E aí agora eu quero construir um retângulo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a reflexão desse A com relação a esse eixo verde. Então eu vou na ferramenta reflexão, vou selecionar o ponto A e depois vou clicar em cima do eixo. Aí ele vai me dar A' já refletido perpendicularmente com relação a esse eixo. Agora eu posso refletir esse A' pelo eixo vermelho, então vai me dar um ponto aqui, ou então refletir o ponto A pelo eixo Z, também vai me dar o mesmo ponto, tá bom? Então eu vou refletir, então ali a gente vai ter o outro ponto refletido. Então agora a gente já tem esses 3 pontos. E eu preciso só do quarto ponto aqui, eu posso refletir esse A'1 com relação ao eixo verde ou o A com relação ao eixo vermelho, vai me dar também o mesmo ponto. Com isso, eu posso ir na ferramenta polígono e selecionar os 4 pontos, sempre voltando ao ponto inicial para fechar o polígono. Então, eu vou ter com certeza um retângulo por causa dessas reflexões que eu usei. Então, agora eu preciso da altura. Para me fazer a altura, eu vou criar um ponto C com as mesmas coordenadas de A, o X e o Y, e agora, em vez de ficar com a coordenada Z igual a 0, a minha coordenada Z vai ser esse C que eu criei aqui, tá bom? Então, eu vou ter que agora o ponto C, tá vendo? Ó, o X dele é o mesmo do A, o Y é o mesmo Y do A, só que agora, em vez de ser 0, é 4, para me ter uma altura. Então, eu vou na ferramenta paralelepípedo, aqui está pirâmide, ó, desculpa, prisma, e aí eu vou selecionar o polígono da base como sendo esse retângulo e o ponto superior como sendo C. Fazendo isso, ele vai construir para mim esse paralelepípedo, tá bom? Eu posso, variando A, B e C, a gente vai conseguir prismas diferentes aí. Então, paralelepípedos diferentes, né? Então, que eu posso mexer no A, posso mexer no B, posso mexer no C, que eu vou construindo outros prismas aí. Clicando mesmo no A aqui, ó, a gente consegue mexer nesse prisma. A ideia é construir essa diagonal. Bastava eu fazer um segmento ligando o ponto B no ponto A'2. Mas eu vou deixar como exercício para vocês demonstrar a fórmula da diagonal desse prisma, desse paralelepípedo. E para isso a gente precisa da construção de um triângulo retângulo. Então, quem vai ser o triângulo retângulo envolvido nesse processo? Eu vou pegar, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, só para ficar uma visualização melhor aqui. Eu vou pegar o segmento que liga a linha a 2 linhas. Aí eu peguei outro segmento, desculpa, aqui eu peguei do A até o A, então eu vou ter esse segmento de reta aqui. E eu posso ter também a diagonal principal, né? Que vai ser de C até A'. Ele deixa para mim o tamanho das duas, ó. Aqui é a diagonal principal, que é a que a gente quer demonstrar, que envolve os lados, as dimensões do paralelepípedo. E aqui tem a da base, o segmento da base. Então, esses dois segmentos com a altura do paralelepípedo vão formar um polígono, que vai ser um triângulo retângulo, por causa da estrutura da construção. Então, a gente tem que essa dimensão é C,
é a altura, né? Essa dimensão aqui, que é a altura, o tamanho dela é dada pela coordenada z de c. Nós conseguimos calcular essa distância aqui, utilizando as outras dimensões A e B. E aí, então, a diagonal do paralelepípedo vai envolver todas as três dimensões do paralelepípedo. Aqui está a sua construção e vocês vão fazer a demonstração disso como exercício.